todos que vieram, né? Chegaram até a nossa segunda fase, o módulo intermediário. Vai ser um módulo bem diferente do primeiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vai, né, sempre adaptar o nível para não deixar vocês, digamos assim, à deriva, né? O objetivo não é assustar vocês aqui com esse módulo, a gente espera que vocês permaneçam conosco, né? A gente vai dar todo o auxílio possível, vamos construir juntos, vamos trabalhar juntos, fazer com que esse módulo seja a melhor experiência, certo? E aí, Então, Márcio, assim, e aí, pessoal? Cheguei na área aí, hein? bora. E aí, pessoal, dá só meus boas-vindas, né? A gente está retomando hoje. Mandou aí, Lucas, um salve geral para a galera já entrar aí, né? Todo mundo vamos entrando, né? Aproveita quem não se segue no LinkedIn, vai, coloca os LinkedIn de vocês aí. Se quiser tirar alguma dúvida lá, manda também, né? Pelo Discord, pelo LinkedIn. Passando aqui rapidinho, pessoal, para desejar bom retorno para vocês, né? Nesse nosso módulo intermediário. Só queria dar 2 recados rápidos, tá? Nós já temos 2 palestras confirmadas, tá com elas aí, Márcio, para falar? Daqui a pouco o Márcio pode mostrar. Com o card delas eu não estou, mas eu posso pegar. Pega aí, tu projeta para eles. Rapidinho, pessoal, nós temos 2 palestras muito boas confirmadas, tá? Então, trouxe aí para mais uma dimensão, né? Daqui a pouco tu pode mostrar, Márcio, com calma. Vou só dar um oi aqui rapidinho, que eu vou passar lá na outra turma também, né? Do ciclo 1, a gente começou o ciclo 1 do Capacita. Né, a gente vai trazer o meu colega, o Thiago, ele estudou comigo, ele tem uma empresa, galera, que ele capacita pessoas para trabalhar fora, né, em nuvem. Então, é claro que eu acho que poucos de nós vai ter interesse de contratar isso agora, né, tipo, contratar o serviço dele, mas aproveitem para tirar aí o melhor das experiências. Ele manda muita gente para trabalhar para fora, tá? Não foi à toa. O Thiago Mota, né, ele vai palestrar para vocês, se eu não me engano, no dia 16, tá? Vai ser uma excelente experiência aí para vocês tirarem essas dúvidas, né, de quem quer trabalhar em cloud para fora, né? E em maio a gente vai trazer o professor Thales de outra perspectiva também, certo? O professor Thales, pessoal, ele vai dar essa perspectiva de quem tem interesse acadêmico, né? Por exemplo, eu quero ser aqui é outra pegada, né? A gente foca muito em mercado, né? No caso, o professor Thales, ele vai focar mais nessa parte de pesquisa. Eu quero fazer um mestrado, né? Como é que eu posso, que boas práticas, que coisas eu posso utilizar? Tu mostra aí para eles depois, Márcio, projeta para eles aí os slides. Mas o Marcelo, né? O instrutor Marcelo tá mandando para vocês também lá pelo Discord os banners, né? Acabou de mandar há pouco tempo. Os banners, né? Em maio a gente vai ter o professor Thales, que vai estar falando sobre pesquisa, né? Pesquisa em cloud, tá? Muito bacana também. Então aproveitem, né, pessoal? Vamos com gosto de gás aí, né? Sempre que precisarem, peçam a nossa ajuda. Se tiver algum colega de vocês que está mais ausente, né, não deixe de participar. Né? Quem está mais à frente já pode mandar a atividade, já está lá no Classroom, né? A atividade da tarefa do módulo intermediário já está lá no Classroom, né? Quem já tem muita prática pode já mandar por lá, já tem gente mandando dúvidas, tá? Então é isso, vamos que vamos, né? Vamos pegar uma nova leva de conhecimentos agora muito importantes para a gente, tá? Motivem os amigos de vocês a participar, a gente precisa da participação de vocês, né, do peso de vocês, tá? Chamem os amigos, motivem no grupo a galera para participar das aulas, enviar as atividades, certo? E é basicamente isso, vamos para frente, né? Daqui a pouco teremos a parte de empreendedorismo também. Lembra, pessoal, façam um projeto de vida, tá? Projeto de vida, é importante que todos vocês façam um projeto de vida lá no Homero, é bem curtinho, tá? Façam um projeto de vida lá no Homero. Quem tiver com dificuldade, chama o Lucas lá ou outro mentor lá no Discord, certo? É importante que a gente faça o projeto de vida, porque o projeto de vida, pessoal, vai ajudar vocês lá no projeto na frente. Quando vocês forem atuar, né, em contato com os problemas reais das empresas, o projeto de vida de vocês vai ser levado em consideração. Então, vocês precisam fazer o projeto de vida lá no
lá no Class, lá no Homero, tá? Então passem lá pelo Homero, né? Os nossos materiais que estão lá no Homero não são obrigatórios, né? Do curso intermediário, do básico, mas é bom que vocês façam lá o projeto de vida. Tá? Eu vou deixar vocês à vontade aí, vou deixar o Lucas e o Márcio tocarem aí. Passei só para dar um oi para vocês. Né? Muita gente no WhatsApp também. Muito, muito bom. Boa, Arlindo. É muita gente falando no WhatsApp que a gente tentou resgatar, né? Então, se tiver alguma dúvida, chama a gente, não esmoreça, chame os colegas, né? Que o Capacita está cada vez mais interessante. Muita seleção, gente procurando gente do Capacita, tá? Tanto para cloud, para o IA, enfim. Então, você, né, não perca essa oportunidade de terminar com a gente, né? A gente está aqui a todo vapor para estar ajudando vocês. Então é isso, vou deixar vocês à vontade. Lucas, qualquer coisa, Márcio aí, qualquer coisa me chame, vou lá na outra turma. Beleza, galera? Forte abraço para vocês e vamos embora, hein? Simbora. Valeu, Alberson. Valeu, Alberson. Valeu, Pessoal, Alberson. só aproveitando o gancho aqui do Alberson, a gente amanhã, tem alguns alunos que estão chegando agora, né, que estão recuperando as aulas, e aí a gente bolou uma estratégia para amanhã, quarta-feira, a gente vai ter uma aula de recuperação, né? Então é interessante que todos vocês participem também, porque a gente vai revisar alguns conteúdos que foram passados na trilha básica, né? Lembrando que terá a presença, né? A aula de amanhã, na quarta-feira, a gente vai estar passando a presença. Então, se vocês puderem, né? Por favor, tentem participar, vai ser bem interessante, tá bom? Vai ajudar bastante vocês para esse começo de trilha, né? Também eu vou estar deixando aqui no chat um link para avaliação, né? A todos que vocês vocês que já preencheram, não precisam preencher novamente, mas quem não preencheu é interessante preencher, para a gente avaliar a opinião de vocês para o curso, né? E sempre estar em constante melhora. Tá bom? Então, eu vou estar postando aqui no chat o link para essa avaliação, tá? E no decorrer da aula também vou estar postando formas de presença. Beleza? E é isso, pessoal. Vamos para cima. Iniciar o módulo com todo o gás, todo vapor. É isso. Acho que a Laís quer falar. Pode falar, Laís. Sim, em referente ao trabalho que foi passado hoje, ele era para entregar hoje, é sobre o que a gente vai ver agora? Eu acho que você se refere à tarefa do módulo intermediário, né? É Isso. porque nesse módulo a gente escolheu uma abordagem diferente do passado, né? A gente escolheu nivelar a turma de outro jeito, então nivelar por cima. Então, aqueles que já estão no nível de fazer aquela atividade podem ir já começando a fazer, para não ter problemas de prazo, entendeu? Então, vai ser uma atividade que ela vai valer pelo módulo todo, mas que você já pode começar a partir de agora. Mas não é obrigatório começar agora, entendeu? Entendi. Você tem o módulo todo para fazer. Entendi. Lembrando que o prazo de entrega dessa atividade é até o 7/6, né? 7 de junho. Então, Que é o vocês final têm do módulo. até o final do módulo, exatamente. Então, vocês têm até lá para conseguir concluir e fazer a atividade. Isso. Pois bem, pessoal. Então é isso, né? A gente teve aí a nossa palestra magna aí do Dr. Alberson. E agora vamos começar para valer. O nosso começo de módulo hoje vai ser bem simples, tá? Vai ser um começo frio, né? Vai ser um começo assim para a gente aquecer os motores. Novamente, nós vamos tratar de SAS, que é dos tópicos que a gente mais discutiu durante todo o processo até agora. E nós vamos revisar um pouco, né? A nossa primeira aula, nós vamos ter a aula 1 e 2 hoje, capítulo 1 e capítulo 2, né? Então, segue aí para vocês revisarem depois, né? Terem isso em mente. Nosso cronograma, ele é previsto, né? E no final da aula, se tudo der certo, quando a gente tiver mais ou menos aquele troca-troca de dúvidas, a gente pode ver a questão das palestras, tá? Mostrar aqui o card para vocês. Mas o card vai chegar em vocês, tá? Vão ser dias normais de aula, terça e quinta, as palestras, que vão acontecer em horários normais, tá? Então, beleza, nós estamos aqui no nosso sumário. Então, primeiro, a gente vai entender com mais profundidade, como eu falei para vocês, né? Essa semente do SAS, ela já foi plantada, né? Muitas e muitas vezes aqui. Porém,
a gente vai começar a aprender termos um pouco mais complicados, e a gente vai começar a aprender um pouco sobre o que é a construção do SaaS, né? O que é a construção dessas aplicações que nós tanto utilizamos. Porque, assim, uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é você entender a profundidade, né, daquilo que é construído. Por quê? O arquiteto de nuvem, qual é o foco dele? É manter, escalar e lançar aplicações. Então, deve ter outra coisa também, se eu não me engano, são uns 4 princípios básicos, né? Digamos assim, né? Que são, tem até um acrônimo que diz que são 4 coisas principais que precisa ter, né? Acho que é CIPS, ou alguma coisa assim, que é segurança, escalabilidade, disponibilidade, etc. A gente viu isso no módulo passado. E aí, dito isso, quanto mais profundamente vocês entenderem a arquitetura dos sistemas que vocês irão lançar, a arquitetura dos sistemas que vocês irão lidar no mercado, mais vocês serão melhores arquitetos de nuvem. Principalmente, eu repito, né, eu estou repetindo isso em todas as aulas que eu dou, em diferentes ocasiões, que hoje, entender a arquitetura de software é mais importante do que entender o software em si. Quando eu falo software, aqui sinônimo de código, né? Entender a arquitetura do código é mais importante do que entender o código em si. Por quê? Nós estamos no mundo da IA. Então, na IA, né, no mundo que existe hoje com a IA, nós temos que entender o código, né, não é algo tão importante porque o código é algo que a IA pode fazer por nós. Agora, a arquitetura é uma coisa que a IA seriamente vai falhar por nós, né? Então, por exemplo, né, lá na segunda aula, na aula 2, nós vamos ver daqui a pouco, alguns exemplos de arquitetura. Arquitetura MVC, arquitetura REST, arquitetura JWT, autenticação. Quinta-feira a gente vai ter um momento mais prático com o Rafael, né? Mas hoje, né, nessa primeira aula, aqui no nosso primeiro momento, nós vamos ver a arquitetura básica de todo o SaaS. Isto é, a arquitetura que baseia software as a service, né? Que a gente tem como exemplo, né, o Google Classroom, o Google Drive, o YouTube, a maioria das redes sociais também. Tem um modelo multi-tenant, é aqui que entra o módulo intermediário de fato, esse aqui já é módulo intermediário, entre outras coisas, tá? Mas vamos lá, SaaS. Um SaaS moderno, né, ele tem camadas independentes. Então, isso aqui é muito importante. Camadas independentes, também, elas exigem profissionais independentes. Então, quando a gente está trabalhando numa empresa séria, né, existem empresas fundos de quintal de tecnologia, a gente tem que mostrar a realidade do mercado para vocês, né? Existe empresa em que uma pessoa faz tudo. Aquela pessoa, ela é o engenheiro de software, ela é o arquiteto, ela é o dev, ela é o segurança, ela é o database, ela é tudo. Mas, se for a sorte de vocês, a gente espera que seja, trabalhar em empresas boas e conceituadas, vai ter uma pessoa que vai cuidar, ou uma pessoa ou uma equipe, para cuidar só do banco de dados, uma pessoa que vai cuidar só da parte de redes, uma pessoa que vai cuidar de cada uma dessas camadas. Um arquiteto de cybersecurity, que é cada vez mais necessário, principalmente porque uma das latências do mundo da IA é a cibersegurança. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque isso faz parte do mercado de trabalho. Você vai ter que trabalhar com diferentes pessoas, diferentes habilidades, camadas independentes. E o fato dessas camadas serem independentes é um exemplo da arquitetura moderna, tá, gente? Quem inaugurou isso foi a arquitetura dos dias atuais, ou seja, antigamente reinava a arquitetura em monolito. O que é a arquitetura em monolito? É você ter um arquivo só, um zip, literalmente era assim que as coisas funcionavam, tá? Você tinha um código todo zipado, que você transferia ele através de servidores, e você colocava dentro para rodar no ar. Era assim que se fazia sites antigamente. E até hoje, em alguns lugares ainda se usa esse tipo de modelo. Ele funciona para algumas pessoas, tá? Então, você tinha ali um arquivo zipado, botava dentro de um programa e ia. Tinha até o nome dessa arquitetura, arquitetura LAMP. Para quem quiser se aprofundar, né? É LAMP, como se fosse lâmpada. É um acrônimo para Linux, que geralmente servidores são em Linux. A gente viu isso também no módulo passado. Apache, MySQL e PHP. Essa arquitetura dominou a web entre os anos 95, 96, 2000, até ali 2010, 2013, que aí foi quando veio o boom do JavaScript. Com o JavaScript, a gente começou a ter diferentes frameworks.
e a web se reinventou. E aí tem até outras arquiteturas hoje em dia, por exemplo, eu acho que tem uma arquitetura que é MongoDB, React, entre outras. Sei que mudou, né? O padrão mudou e os SaaS hoje em dia são de forma diferente. Já falei demais. Tudo isso que eu falei eu tenho essa mania, tá? Vocês devem ter percebido. Eu tenho a mania de eu preparar a aula toda, né? Eu tenho a mania de dar os spoilers dos slides, né? Então, eu falo tudo no slide passado e agora nós estamos chegando aqui no slide atual, né? Nesse nosso slide atual, a gente vê justamente isso que eu acabei de dizer. Existe hoje em dia uma divisão muito, muito clara, inclusive entre profissionais, entre frameworks, entre linguagens, entre o que é front e o que é back-end. Front e back-end, na verdade, eles sempre existiram. Por quê? Porque a gente sempre teve na web e na nuvem, né? Nuvem, que entre aspas, na arquitetura de servidores e coisas em geral, a gente sempre teve um lugar onde o código é processado e um lugar onde o código é exibido. Ou seja, cliente e servidor. Front e back-end são só palavras bonitinhas para cliente e servidor. Então, se cair numa prova de concurso, se cair numa atividade aqui, numa prova técnica que vocês vão fazer, arquitetura cliente e servidor, é front e back-end. Quem é o front, quem é o back? Agora eu vou fazer a pergunta famosa, pergunta socrática aqui, né? Vamos começar a agitar isso aqui no chat, né? O que vocês acham? O que é o cliente, o que é o servidor? É o front ou o back? Comparem aí, façam aí essa comparação na cabecinha de vocês, assimilem. Bora, pessoal, pelas respostas. Animação. Quem vai responder aí no chat? Vale, o pessoal morreu. Pessoal, o servidor está fora do ar. Então, pessoal, muito bem. O cliente, né, como todos disseram aqui, como todos concordam, o cliente é o front-end. Então, o famoso dev front-end, para alguns front-ends, os memes aí da TI, é aquele que faz a interface do usuário. É aquele que trabalha do lado do navegador, do aplicativo mobile desktop, porque essa arquitetura, ela serve para qualquer tipo de aplicação, né? Ela não existe só em função da web. Ela também funciona para mobile. Então, o arquiteto front-end, desenvolvedor front-end, front-end engineer, existe 1 milhão de cargos, ele é responsável pela experiência visual e interatividade. Então, ele trabalha HTML5, CSS, JavaScript e seus 1 bilhão de frameworks, né? Existem vários frameworks JavaScript, né? É um absurdo de frameworks. Então, tem o React e o Angular, que são principais. React por parte do Facebook, Angular por parte da Google. E nós temos outros, né? Dá para construir front-end com C# também, né? Tem gente que faz isso, né? Tem vaga para isso também. Tem como construir front-end com Python? Também tem. Tem como construir front-end utilizando outros frameworks. Tem o Vue.js, tem o Svelte, tem o The Node, né, que é um não Node, né? E tem também o famoso WebAssembly, que já faz uns 5 anos que eu ouço falar dele e nunca mais decolou, né? É uma outra forma de construir código. Mas vamos lá. Nós temos o back-end. Back-end, ele utiliza essa palavra que é muito importante, né? Regras de negócio. Ou seja, aqui é onde está o que a empresa quer. Aqui é onde está a lógica real da aplicação. Se vocês ouvirem algum ruído, tá? Vocês podem me avisar. Se tiver tido algum ruído no meu áudio, seja aqui de uma coisa aqui no ambiente, tá? Vocês avisem se tem algum ruído. Enfim, no back-end nós temos as regras de negócio, os fluxos internos da empresa, ou seja, é aqui onde a mágica acontece. Cálculos, regras, é aqui principalmente a gente vai começar a conectar com a nuvem. Né? É aqui onde tem o trio sagrado, digamos assim, né? Que é o back-end, que se conecta com um banco de dados, que se conecta com nuvem. Geralmente, o hospedado da história é o back-end, não é o front. O front, ele roda, lembra, né? Cliente e servidor. Front roda do lado da pessoa e o back-end roda do lado da nuvem, né? Principalmente. Ou seja, entenda aqui onde eu estou querendo dizer. Quer dizer, Márcio, que eu não posso colocar um front-end na AWS? Posso. Posso colocar um site estático na AWS, feito com HTML, CSS, JavaScript? Posso.
Mas onde eu estou querendo chegar? É porque, geralmente, a gente hospeda back-ends mais do que front-ends. Entenda. Quando eu digo hospedar um back-end, significa que eu construo uma coisa lá na nuvem e diferentes clientes acessam. Acho que daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso, né? Mas, em resumo, a arquitetura, por exemplo, lá do Gmail, né? Vamos dar aqui o exemplo do Gmail. O Gmail tem lá uma grande arquitetura que funciona e tal. E existem diferentes clientes que recebem os dados do que está lá no Gmail. Quem são esses clientes? A gente que usa o Gmail todo dia. Então, autentica usuários, processa requisições e valida dados. Coisa principal, né? Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso de novo na aula 2, só que com detalhes, né? Com nomes específicos para isso. Geralmente, quem quiser ser back-end, né? Segue com as linguagens principais. Python, né? Muito em alta. Java, graças a Deus aqui representado, eu sou um defensor do Java. Para mim, nenhum framework é tão rápido de escalar quanto o uso do Java, né? E para mim é muito mais, para mim, eu achei, né? Minha experiência pessoal, eu achei muito mais simples construir em Java do que construir em JavaScript, né? Back-end. Mas aí é a opinião do Márcio, não é o padrão de mercado, né? Então depende muito, né? C# também vem com muita força, né? Principalmente na segurança e no mercado corporativo, C# reina. Um exemplo clássico disso, aqui onde eu moro, Sobral, a gente tem uma empresa grande, né? Nossa Big Tech aqui, né? Não é bem Big Tech, né? Mas nossa empresa médio e grande porte é a Grendene, que é uma fábrica nacional de calçados, né? Que calça aí todo mundo, a Melissa no pé de todo mundo. A Grendene usa C#. Outra empresa famosa que usa C#, que eu tenho notícias aqui também, é a rede de postos São Domingos, que eu acho que também tem em Fortaleza. Entre outras, tá? Então, C# é uma linguagem muito importante. A IBM usa C# também. A IBM, né? Para quem não sabe, né? A IBM foi, durante muito tempo, a entidade, né? Do mundo da computação. Ela basicamente gerou o mundo da computação como a gente conhece hoje. Então, vamos para a próxima, né? Aqui, nós temos uma nova comparação, né? APIs e camada de integração. O que é API, né, gente? API é uma sigla para Application Programming Interface, interface de programação de aplicativos. Ou seja, a API, vamos pegar aqui a metáfora de um sanduíche, tá? A API, ela é a maionese do sanduíche que tem dois pães, certo? Você tem dois pães, que é o front e o back. Quem que liga eles dois? É uma API. Né? Geralmente, backends são códigos que geram APIs para se conectar com os frontends. Lembra do que eu falei? Que geralmente a gente consome backends hospedados na nuvem? Um exemplo clássico disso são as IAs. Hoje está todo mundo construindo aí seus web codes e tal, por isso também que o mercado de SaaS está tão em alta, porque o SaaS é uma arquitetura, de certa forma, simples e que possibilita muito o ser utilizado por IA. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo. O que existe muito hoje em dia são pessoas que constroem sites que acessam informações das inteligências artificiais. Ou seja, a inteligência artificial vira como se fosse esse back-end na nuvem que você acessa via API. Então, hoje em dia está um monte de gente utilizando APIs da OpenAI, Gemini, da Anthropic, de vários IAs, né? Vou explicar mais uma vez para quem não tiver entendido, mas está aberto para dúvidas já, tá, pessoal? Por favor, não guardem as dúvidas de vocês. Vamos aqui juntos, né, nesse módulo. API é isso, ela é a cola que une uma a outra, ela é o fluxo de dados entre um front e um back, entre um cliente e um servidor. Ou seja, um cliente não necessariamente precisa estar ligado a um servidor só. Ele consome APIs de outros lugares. Para isso existem padrões, né? Um deles é o REST, que a gente vai ver na próxima aula, entre outros, tá? Então, um exemplo clássico que eu já usei aqui 1 milhão de vezes e vou continuar usando, né? Porque eu acho que é o melhor exemplo que funciona aqui, funciona para Docker, funciona para o nosso caso aqui, que é o seguinte, o front-end, né? Ele é como se fosse a mesa do cliente de um restaurante. O back-end é a cozinha, onde a comida é feita. A API é o garçom. Então,
o garçom é aquele que serve, né? Você já na minha época, né, o pessoal jogava muito aqueles jogos de Café Mania, né? Meu Deus, quem é que lembra do Café Mania, do Orkut, do Facebook? Poxa, era muito bom. Que você tinha um restaurante, né? Esse jogo, ele representa muito bem a arquitetura que a gente está vendo aqui agora. Então, existe um grande lugar onde são processados os dados, que é a nossa cozinha, onde tudo é feito. Existe um garçonzinho que pega lá e leva para as mesas. Porque no jogo, você precisava atender pedidos, né? E você precisava ficar gerando, né, pedidos e pedidos e pedidos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Toda vez que você liga o seu Instagram, o seu celular, ele é um cliente. O seu celular é um cliente do Instagram. Você quer ver uma foto. Então, você clica no perfil de uma pessoa e vai lá ver as fotos dela. O cliente, que é o seu celular, o aplicativozinho rodando dentro dele, manda uma mensagem lá para os servidores do Instagram e diz, me manda as fotos do fulano. E aí uma API funciona e manda essas fotos. Você já deve ter visto também que alguns aplicativos que a gente usa têm integração um com o outro. Hoje em dia o mundo é das integrações, né? Então vamos lá. Sei lá, você já deve ter passado por isso. Você usa um aplicativo e, de repente, naquele aplicativo tem lá a função salvar no Google Drive. Ou um vídeo do YouTube dentro de um site. Ou o Spotify aparecendo no meio de outro site que você está acessando. Tudo isso é através de API. Então, as empresas, elas disponibilizam as APIs delas, né? Algumas, né? Algumas das APIs. Existem milhares de APIs, tá, gente? Então, tipo assim, por dia, nas empresas são criadas várias e várias APIs, né? API é, assim, uma coisa muito comum, né? Então, é isso, né? Então, todo dia, né, as empresas vão e disponibilizam suas APIs para que pessoas ao redor do mundo construam aplicações baseadas naqueles dados. Então, se você quiser criar uma aplicação baseada em música, você vai usar a API do Spotify, né? Isso é um grande exemplo. A gente vai ter também a camada de dados, né? A camada de dados, ela é como se fosse ali o subsolo do back-end, digamos assim, né? Ela estrutura tudo isso, né? Ela usa banco de dados, que podem ser relacionais ou não relacionais, SQL, não SQL, né? Como eu falei, isso é muito marcante, porque a gente tinha antigamente, como eu falei, né? A arquitetura LAMP, né? Arquitetura LAMP. Você tinha Linux, Apache, MySQL. MySQL é o banco de dados que ele é o bastião dos bancos de dados relacionais. Ele é o grande carro-chefe de quem trabalha com banco de dados relacional. E aí, quando veio a popularização dos bancos de dados não relacionais, a gente veio com o MongoDB, que faz parte de uma outra arquitetura, que daqui para o final da aula eu me lembro qual é. Mas é um termo meio novo aí, que eu lembrei agora. É M alguma coisa, né? M de MongoDB e outra coisa. Enfim, então a camada de dados ela gera persistência, segurança, backups, performance, leitura e gravação. Ou seja, a camada de dados, se o back-end é a cozinha, a camada de dados é a despensa. Sacou? Então, quando o back-end precisa de uma informação, ele vai para o banco de dados. Né? E tudo isso está na nuvem. A gente viu isso no módulo passado, tá, galera? Então, assim, lá na AWS, eles têm um jeito certo de tratar cada uma dessas estruturas. A AWS, ela tem um serviço só para front-end, ela vai ter um serviço só para back-end, ela vai ter um serviço só para banco de dados, por aí vai. Um exemplo aqui clássico está mostrado aqui, né? O Amazon RDS, que é Relation Database System. Aí, toma, sigla. Né? Que é banco de dados relacional da Amazon. Né? E é isso. Né? Essa é a parte de dados. Aqui a gente tem a arquitetura multi-tenant. Muito atenção aqui nisso, né? Essa arquitetura, ela é como se fosse, digamos assim, o Megazord da arquitetura cliente-servidor. Porque assim, o que existia antigamente era um cliente e um servidor. Hoje em dia, a gente tem que os nossos SaaS, eles são capazes de se multiplicar. Por isso, multi-tenant. Tenant é uma palavra em inglês que significa alguma coisa que eu não estou lembrado agora. Mas é a capacidade do SaaS de atender múltiplos clientes na mesma instância da aplicação, mantendo isolamento de dados e personalização.
Vamos aqui pegar um exemplo, né? Vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo. Uma única aplicação atende vários usuários simultaneamente. Exemplo clássico disso aqui, Google Drive, né? Então, a gente tem o Google Drive, é um SaaS. Google Drive é um SaaS, todo mundo concorda comigo. Google Drive é um SaaS. No Google Drive, ele sendo um SaaS, ele consegue ali fazer com que cada usuário tenha o seu próprio drivezinho. E os drives não se confundem. E os bancos de dados, aquilo não se confundem. A organização dos arquivos não se confundem. Então, uma única aplicação atende vários usuários simultaneamente, né? Então, dentro do multitenant, a gente tem também que é como se fosse um grande apartamento, um condomínio. Eu costumo dizer que em Fortaleza todo mundo mora pendurado, né? Porque em Fortaleza a gente tem mais prédios do que casas, né? Vocês que moram em Fortaleza costumam visitar de vez em quando, né? É muito comum as pessoas, tanto as mais ricas quanto as mais menos abastadas, elas moram em prédios. E aí, a aplicação aqui é um grande prédio. Só que existem vários apartamentos. Então, o apartamento do João não se confunde com o apartamento da Maria. Cada um tem a sua chave, né? Então, um único sistema, várias alocações, né? Então, um outro exemplo também disso é o Gmail, né? O Canva também é outro exemplo disso, mas uma outra coisa muito importante, como é uma aplicação só, ele permite múltiplos compartilhamentos. Então, por exemplo, como é que é? Isso aqui é o pulo do gato, tá? Muita atenção nisso que eu vou falar agora. Vamos supor que, antigamente, quando você tinha desktop, eu trabalhei com isso, né? Você tinha um sistema na desktop, por mais que esse sistema tivesse acesso à internet, você não podia, sei lá, vamos supor, um Word, por exemplo. Como é que era antigamente? Você tinha um arquivo no Word, você pegava esse arquivo, mandava para outra pessoa, a outra pessoa editava, fazia a capa, sei lá, era assim que se trabalhava antigamente. Eu fiz trabalhar na faculdade ainda assim. Hoje em dia, como é que você faz? Compartilha tudo no Docs. Não é assim que funciona hoje em dia? Você bota todo mundo no mesmo Docs, todo mundo vai editando junto ao mesmo tempo, você vai fazer um Canva, né? Com seus amigos, todo mundo edita o Canva ao mesmo tempo, e vai. Esse também é um exemplo da arquitetura multitenant, ou seja, é uma arquitetura que permite separar, mas é uma arquitetura que também permite unir, né? Então, hoje em dia as pessoas podem, né, interagir entre vários clientes interagindo com a mesma base de dados, digamos assim, né? Então, você cria ali um arquivo, esse arquivo é hospedado lá na arquitetura do SaaS, você pode interagir com ele com várias pessoas, né? Segurança e isolamento. Aqui a gente vai ver um monte de letrinhas bonitinhas. É importante, gente, que assim, nosso curso, né? Às vezes as pessoas até se preocupam com o nosso curso aqui, né? Nosso curso de nuvem, né? Porque nuvem, o problema de nuvem, de ensinar nuvem para vocês, é que a gente tem que saber um pouco de tudo. Então, assim, o mundo de segurança, tá, gente? O mundo de cybersecurity, ele é um mundo, assim, absurdo, né? Não tem nem, assim, comparação. É um iceberg que a gente só sabe, assim, quem faz a formação básica mesmo, sabe só a superfície, né? Agora que eu estou vendo aqui algumas mensagens, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Na Café Mania, o pessoal gostava, né? Tá aqui, o pessoal respondeu. Por algum motivo, o Google não me enviou as mensagens de vocês, tá, gente? Não, antigamente aparecia a notificaçãozinha, por algum motivo não apareceu. Vamos ver aqui. Formulário. API é a estrada por onde passa a requisição, correto. Multilocatário, né? É a tradução de multitenant. E eu acho que foi só. Vamos voltar aqui para o nosso segurança. Então, assim, gente, o mundo de segurança é um mundo muito grande. Quem quiser aprender um pouco mais sobre segurança, tem os cursos da Cisco, né? Como o Arlindo está dizendo aqui. Mas eu gosto muito desse site aqui, tá? É um site que é como se fosse um joguinho, tá? O Try Hack Me. Ele é como se fosse um joguinho de cibersegurança. Você aprende cibersegurança se divertindo. Ele te dá pequenos desafios e você vai aprendendo ali conceitos básicos de cibersegurança. Mas todo mundo precisa saber um pouco de cibersegurança. Então, vamos lá. Termos que a gente precisa aprender aqui, certo? Login. Todo mundo sabe que é um login.
nós somos a geração logada, né? Desde que a gente se entende por a gente está logando em coisas. A gente tem o MFA. O que é o MFA, né? MFA. Multifactor Authentication. É a verificação em 2 etapas, tá, gente? O Google não vai deixar você entrar de jeito nenhum. É o gov.br, que não deixa você entrar nem que você seja o dono da conta. É a conta mais segura que existe, a do Gov, você sempre perde ela, né? Vamos ver se nas eleições o governo bota as eleições para ser via Gov também, né? Para ninguém hackear as eleições. Então, a gente tem o OAuth, que é tipo uma autorização através de um outro servidor, digamos assim. Por exemplo, é o famoso login com Google, né? Você entra num site, hoje em dia, antigamente você precisava criar uma conta. Todo site que você entrava, você precisava ter uma conta de e-mail. Hoje em dia, tudo é conectado no Google. Aí, se você perder aquela conta do Google, você perde sua vida, né? Esses dias eu me formei na faculdade, eu uso uma das contas que eu tenho é da faculdade, né? Tava morrendo de medo que a UFC desativasse minha conta, porque tem um monte de coisa que tá lá. Aí eu ia perder tudo, basicamente, né? De vez em quando eu entrava aqui na aula da faculdade. Então, a gente tem o Role Based Access Controller, autorização baseada em função. Então, a gente precisa entender que sistemas, hoje em dia, eles são feitos para pessoas diferentes utilizarem. Então, existe o gerente tem uma visão do sistema. O estagiário não tem a mesma visão. Acho que a gente viu isso no módulo intermediário, no módulo introdutório também, né? Que os sistemas têm que ter essa noção hoje em dia, né? Role-based, baseado no cargo. Ou seja, o seu cargo permite que você veja coisas que o outro não vê, né? Isso é uma coisa bem interessante. Criptografia de dados em transição, né? TLS, em repouso, AES, né? É complicado, gente. Não vale nem a pena eu começar a explicar isso aqui, porque são coisas bem complicadas mesmo. É só vocês saberem que existe, né? Validação por Tenant ID em todas as requisições. O que é isso, né? Isso eu vou explicar, né? O Tenant ID, o que acontece? É saber quem é que está logando naquela aplicação. Ou seja, cada usuário ele precisa ser único, né? Dentro de uma sistema. Fala aí, Marcelo. Enquanto eu vejo aqui minha água. Marcelo, pode falar. Professor, boa noite. Sobre nós vamos trabalhar com nuvem e sobre precisamos aprender um pouco de segurança. De quais dessas indicações aqui é melhor para que nós possa aprender, assim, no nível básico, né? De projeção básica para poder também não ter muita falha, né? Não você fica falhando toda hora o sistema ou fica vazando dado de algum modo, né? Então, a gente precisa aprender alguma coisa que tenha um pouco da habilidade para não ter tanta falha, né? Era isso. Eu acho que o Try Hack Me é um ótimo exemplo. É bem dinâmico, é bem brincadeira mesmo, sabe? Tipo assim, é joguinho, basicamente, né? É como se fosse um joguinho mesmo, que você vai jogando e vai avançando. Então, é bem fácil. Tem mais, acho que mais fácil que isso não existe, né? Uma outra coisa que eu ia dizer aqui é essa questão do Tenant ID, né? Era o que eu estava explicando. Vamos lá. Então, assim, quando uma aplicação ela funciona para muita gente, ela precisa ter um controle de quem é que está entrando ali. Então, por exemplo, um exemplo clássico disso, de segurança. O Google não permite que você acesse um arquivo do Google Drive que você não tenha permissão. Geralmente, a gente pega e bota lá, qualquer pessoa na internet pode usar esse link, pode ver meu arquivo. Mas em um caso sério, não é assim que funciona, né? Você pega, disponibiliza aquele arquivo só com pessoas específicas que são sigilosos, né? Imagina se a Google não tivesse essa arquitetura. Qualquer pessoa poderia entrar no Google Drive, pegar um link na internet e entrar, sei lá, no relatório de previsão de gastos de uma empresa aí. É um dado sigiloso, né? Então, precisa ter um ID específico para isso, né? Ou seja, o usuário precisa ser identificado. E aí que vem a questão da auditoria e dos logs de acesso e operação. Quando se trata com nuvem, gente, na maior parte do tempo, a gente tem que aprender a identificar logs. Então, os problemas de nuvem se resolvem, seja problema de segurança,
Qualquer tipo de problema se resume com log. Primeira coisa que você faz lá quando está num Docker, por exemplo, tem lá um painelzão preto, e aí você vai ver lá, ó, o sistema falhou por causa disso, 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 disso. Tem um erro em algum lugar. Por quê? Porque os logs é justamente o caminho do sistema. Então, ele vai passando, e você identifica ali onde passou, né? Onde deu erro. Então, é basicamente isso. Atualização automática. Esse slide tá grande, hein? Ou vou apressar aqui para ver se a gente consegue terminar pelo menos até 8h05, 8h10. Vamos nós. Atualizações automáticas e escalabilidade. Isso aqui é meio óbvio, né? Hoje em dia ninguém mais baixa. Quando foi a última vez que vocês baixaram a versão nova do Google Drive? Não tem, né? Então, principalmente agora no mundo da IA, quando você menos pensou, já tinha IA em tudo, né? Quando você menos esperou, lá no WhatsApp, já estava lá um Meta IA aparecendo. Quando você menos pensou, já estava lá um Gemini aparecendo no Google, modo IA no Google, do Google Pesquisa, que está matando os sites, para quem não sabe, isso está acontecendo, né? Hoje em dia, você não clica mais em sites. Novidades da TI aqui para você. Hoje em dia, a pesquisa do Google, ela virou outra coisa, né? Você não vai mais no Google para achar um site. Você literalmente já ganha a resposta via IA. E isso tá gerando uma quebradeira, tá, galera, na internet. É coisa de outro mundo. Mas, assim, deixa eu explicar aqui para vocês, né? Quando você constrói uma aplicação nessa arquitetura que a gente está discutindo aqui, desde o começo, né? Você constrói ela para ela ser contínua. Ou seja, eu faço um negócio hoje mesmo já está no ar. Antigamente é todo um planejamento, entendeu? Que aí que vê os conceitos de CI/CD e por aí vai. Então, uma aplicação feita na nuvem, um SaaS, geralmente ele não espera para funcionar. Já aconteceu um problema, já corrige, e tem também o famoso rollback. O que é o rollback? Rollback é quando uma coisa dá errado e você dá uma retirada, entendeu? Então, tipo assim, a Google lançou um negócio novo aí no Chrome. Aí deu ruim, né? Deu ruim, começou a travar o Chrome, todo mundo. O que ela faz? Ela dá um rollback automático. Já existe essa estratégia. Isso acontece constantemente no mundo de SaaS, né? E é isso. Escalabilidade. Isso que a gente já viu, cansou de ver, né, gente? Já expliquei escalabilidade para vocês 1 bilhão de vezes. Eu acho que foi um conceito que já desenhei, eu já perdi as contas. Quantas vezes diferentes já expliquei escalabilidade para vocês, né? Mas só mais uma vez para a gente revisar aqui, né? Que é um conceito muito importante. É aquela famosa história da Black Friday, né? Um SaaS, ele sabe responder a diferentes picos de tensão, né? Picos de usuários, de cadastro. Então, por exemplo, um exemplo que não é o certo, sistema de universidade, né? O sistema da minha faculdade, assim como o sistema da maioria de algumas faculdades, né, todo respeito, quando começa a época de matrícula, ele cai. Começa lá a matrícula, o sistema simplesmente cai. Um SaaS de verdade, ele deveria fazer isso? Não. Por quê? Porque se ele tem várias camadas, lembra do que eu falei das camadas? Banco de dados, front-end e tal. Porque o que acontece? Vamos supor, quando eu tenho várias camadas numa só, o que acontece é o famoso efeito dominó. Então vamos lá. Tem o front, tem um excesso de requisições vindo da onde? Do front. Essas requisições vão para o back. O back se sobrecarrega e começa a gerar um monte de coisas para o banco de dados. Quando ele gera esse monte de coisas para o banco de dados quebra. Quando o banco de dados quebra, o servidor quebra. E aí a quebradeira vai, volta lá para o front. Aí lá no front, você recebe um aviso. O sistema está operando com falhas. Por favor, tente novamente mais tarde. É basicamente isso que acontece, né? Mas assim, como tem várias camadas ao mesmo tempo, elas se multiplicam ao mesmo tempo, né? Elas se reproduzem, né? Agora eu pensei aqui na metáfora do cogumelo, né? Não sei se você já viu o cogumelo crescendo, né? Então o cogumelo ele é um fungo, então ele vai crescendo em múltiplas partes, né? Ele é como se fosse uma árvore, né? Ele vai se crescendo assim, né? Então, o back-end ele cresce na sua própria escala,
E aí, depois, o banco de dados cresce na sua própria escala. Quem é que faz isso? A AWS, o Google Cloud. A gente viu isso no módulo passado, né, galera? Autoscaling, né? Que é o horizontal. Existe o vertical também. O horizontal o que é o horizontal? É eu ter, se eu tenho uma caneta, deixa eu ver se está aparecendo a caneta. Eu vou ter duas canetas, né? O vertical seria, se eu tenho uma caneta, eu vou ter uma caneta maior. Então, é mais fácil a gente criar vários bancos de dados do que a gente criar um banco de dados enorme. É isso que acontece. Então, o que acontece? Eu tenho vários containers Dockers, por exemplo, né? A gente viu tudo isso no módulo introdutório, né? Isso aqui é uma grande revisão. Então, load balancers, né? Eu já expliquei também. CDNs e cache, né? O que é o cache? O cache, muitas vezes, é o que permite... O que é o cache? Cache é um conceito de memória. Então, para a aplicação não precisar ficar enviando direto coisas para o servidor, ele salva alguma dessas coisas no cliente. Entenderam? Então, por exemplo, você liga lá o Instagram. Se você desligar a internet, você ainda vai conseguir ver as páginas e vídeos que você estava vendo. Faça esse teste no seu celular, né? Abre o Instagram, ou, por exemplo, o WhatsApp faz isso, né? Você consegue ver as mensagens do WhatsApp, mesmo quando o WhatsApp cai, internet, né? Por quê? Porque é tudo salvo num cache. É uma memóriazinha que gasta ali do seu cliente, do seu celular, do seu computador, entendeu? Então, a página ela não cai. Ela mantém lá o cache para conseguir funcionar. Quando a internet volta. Google Docs é do mesmo jeito. Se você estiver usando o Google Docs, ele cai a internet, você continua conseguindo ver lá o seu Google Docs. Você não consegue mexer nele, mas você consegue ver. Entre outros, né? Acabou a aula 1. Vamos para 2 agora, né? Queria tanto acabar agora. Eita, nós. Será que eu vou para 2? Eu tenho que ir para 2, gente. O cronograma é o cronograma, né? Mas vamos nós. Vamos para a aula 2. Qualquer coisa, eu vou aqui até onde der. O Rafael continua a quinta. O que tu acha, Rafael? Opa, pode ser. Eu vou aqui até onde der. Quando for na quinta-feira, tu continua, certo? Beleza, sem problemas. Diga lá. Professor, isso que você está falando aí, que o sistema salva as páginas, né? Esse linkzinho tem ao lado do microfone, em cima, né, do Google. Tem um bocado de página salva. Aonde? É na tela inicial do Google, né? Bem em cima. Tem uma janelinha. Google.com, é tipo isso? Isso. Aí tem uma janelinha, um bocado de página que você usa, aí fica salva. É essa que o senhor está falando? Eu não sei exatamente qual é esse exemplo que você está citando, certo? Mas eu acredito que sim. Vamos continuar, né? Padrão de arquitetura SaaS e autenticação. Essa aula aqui, gente, é o plus da aula 1, tá? Então, assim, eu expliquei até que bem a aula 1. Então, aqui é só para a gente entender, de fato, né, o aprofundamento disso. E a nossa trilha, ela é contínua, então, não se preocupem que o Rafael vai dar conta disso aqui quinta-feira, né? Ele vai dar. Ele tem fé que ele vai dar. E eu estarei lá também, né? Mas ele vai dar. Então, vamos lá. MVC, microserviços, REST em SaaS. Tá vendo? É a mesma coisa que eu já falei, né? OAuth, autenticação, etc, etc. Vamos lá. De qualquer forma, né, Rafael? Eu vou meio que passear por essa aula. Na quinta-feira eu aprofundo, tá? Traz exemplos práticos e tal. A gente vai melhorando isso aqui. Alguém tinha pergunta? Fale agora, eu quero isso para sempre, antes que eu comece a explicar Model View Controller. Alguém tinha pergunta? Ninguém. O pessoal está com mania de fazer um negócio fantasma hoje, né? A geração de hoje chama isso de gaslighting. Gaslight. Sinais de gás. Vamos lá. Model View Controller. Gente, Model View Controller é um negócio do tempo que o mundo é mundo, né? Assim, né? As pessoas usavam isso aqui
desde 2005, desde 2000 já existia o Model View Controller, né? É uma arquitetura muito antiga, mas que até hoje funciona muito bem, certo? Então, a Model View Controller, ela é uma arquitetura tão boa que ela resistiu ao tempo. Ou seja, a Model View Controller, ela era utilizada do tempo lá da arquitetura antiga que eu falei, a LAMP, do PHP. Então, quando você criar um sistema web antigamente, você criava uma pasta chamada Model, uma pasta chamada View e uma pasta chamada Controller. Tudo isso no mesmo arquivo, né? Um zipãozão lá que eu falei antigamente, né? O que é o Model? O Model, ele depende, né? Ele pode ser uma coisa como pode ser o outro, né? Então, mas geralmente o Model é o back-end e o banco de dados. É um pouco dos dois, né? Porque o nome já diz, né? Modelo. Vocês percebem que já tem a palavra já diz mais ou menos o que é a coisa, né? Então, representa os dados e regras de negócio. Banco de dados e controller, né? Que é banco de dados e back-end. Model, certo? E o View, que é o V, né? Vision, né? View, é a interface com o usuário. Aqui todo mundo já sabe, né? É o HTML, CSS, JavaScript. É o arquivo mostrado, né? Que a pessoa vê. E o controller é a intermediação entre modelo e visão. Aqui eu estou explicando de maneira geral, tá, gente? Mas voltando. Como eu falei, um sistema, ele não tem só uma API. Da mesma forma, um sistema que tem a Vision e o Model, ela não tem só um controller. Ela tem vários controllers, ou várias APIs, entendeu? Então, por exemplo, supor, o que é vamos fazer aqui na prática. O que é um model de um sistema de escola? É uma tabelazona lá de banco de dados, onde eu tenho o nome de todos os alunos. Esse é o meu model. O que é o controller? O controller é uma função controller, que pega o nome desses alunos e exibe na tela com as suas respectivas notas, com uma, sei lá, leitura em vermelho do aluno que está em recuperação. Entendeu? Model, view, controller. Né? Passou do model. Na verdade, era para ser MCV, né? Faria mais sentido se fosse model, controller, né? Modelo, controle e usuário, né? Não, modelo, controle e visão. Por quê? Né? O model, geralmente o ciclo que a gente mais usa é esse, né? Eu tenho um modelo de dados que é atualizado por alguma coisa, né? E é visto por outra pessoa. Mas também o contrário também funciona, tá? Como está aqui no nosso diagrama, né? Uma pessoa que está lá no banco de dados, né? Quer dizer, uma pessoa que está lá no front-end, ela, sei lá, manda um PDF. A partir do momento que ela manda o PDF, ela manda um dado novo, ela escreve um formulário, por exemplo, ela envia informações para o modelo, que, por sua vez, envia informações para o controller, que, por sua vez, manda de volta para a view. Vamos pegar aqui um exemplo clássico. O usuário preenche o formulário do Google, né? Ele escreve lá, né? Escreve lá o formulário, tem uma pergunta, eu escrevo. Tarará, tarará, tarará. Assim que eu escrevo, aquilo vai para o banco de dados do formulário. O banco de dados do formulário manda lá para uma função, e essa função ativa para mim a tela de conclusão do formulário. Aí eu vejo a tela da conclusão do formulário. Aquela telinha, né? Formulário foi concluído com sucesso e tal. Você encerrou o formulário. Você respondeu todas as perguntas com sucesso. Coisa assim. Obrigado por responder o formulário. Tipo isso. Aplicações da MVC, né? Manutenção e escalabilidade do front-end. Permite o uso de diferentes interfaces sobre o mesmo back-end, que é coisa muito importante, né, gente? A parte boa dessa arquitetura, né, e de tanto antigamente quanto agora, eu repito, né, a MVC ela era usada quando tudo de um sistema estava no arquivo só, e ela ainda é usada hoje quando eu tenho múltiplos sistemas, múltiplos arquivos, quando o front está separado do back, está separado do banco de dados, e etc. e tal. Né? Ela ainda é usada hoje. Exemplo, né? Uma solução SaaS de RH usa MVC para separar a exibição dos dados de funcionários, a lógica de cálculo salarial e as requisições do usuário. Não entendi nada, professor. Vamos explicar de novo.
Lembra que eu falei que cada usuário tem uma visão diferente do sistema? Porque o sistema é baseado em RBAC, né? Que é baseado em cargo. Todo mundo lembra disso? Dá um legalzinho aí. Quem atualiza isso é a Model View Controller. Então, o view, a visão de cada usuário, os dados são os mesmos, tá, galera? Não existe uma cópia de dados, isso seria um crime, né? Se para cada funcionário da empresa, ou para cada cargo da empresa, eu tivesse que criar um banco de dados novo. Ou seja, vamos supor, o banco de dados funcionário, ele é acessado pelo supervisor dos funcionários e ele é acessado pelo gerente que está lá na ponta. É o mesmo model, só que as views são diferentes. E tudo isso é conectado por controllers. Acho que deu para entender, né? Então, é dinâmico, né? Aqui também ele fala, né? Promove organização lógica em aplicações monolíticas. Porque assim, meu povo, quando eu falo de monolito, lembra que eu falei que criava assim pastazinhas? Antigamente mesmo, para vocês terem a noção, né? Quem aqui já usou PHP sabe como é. Se você juntar o PHP com HTML, você pode criar uma aplicação que é um Frankenstein, assim, sabe? É um negócio assim que que sou dessa geração agora, né? Geração que separa as coisas, né? De pastinhas e tal, acho um absurdo. Mas para quem fazia software nos anos 2000, isso era absurdo. Então, o PHP, por exemplo, gente, eu falo do PHP porque era a stack usada na época, né? Ele consegue misturar tudo num lugar só, entendeu? Ou seja, num código só, numa folha de código só, você tinha ali Model View Controller. Você tinha acesso ao banco de dados, você tinha tabela, você tinha HTML. O PHP ele é tão monstruoso que ele consegue se conectar com qualquer linguagem. Então, tipo assim, você pode escrever SQL dentro do PHP, você pode escrever HTML dentro do PHP, você consegue escrever JavaScript dentro do PHP. E o JavaScript, ele faz um pouco disso, né? Porque você pode escrever HTML dentro do JavaScript também, né? Mas só para vocês entenderem que as arquiteturas, elas existem para isso, né? Para separar as coisas, não ficar essa bagunça. Porque quando uma coisa é bagunçada, ela tende a dar erro. E aí, quando ela dá erro, quem é que resolve? O arquiteto de nuvem, né? Que somos nós todos do futuro aí, né? Então é isso. Microserviços, né? Agora, finalmente, né? Existe agora aquilo que a gente falou, né? Os famosos microserviços. Então, antigamente, como é que era? Monolítico, né? Cliente, servidor, banco de dados. Microserviços. O que é um microserviço, né? Deixa eu explicar para vocês. Antigamente, vamos supor, eu tenho uma aplicação que ela tem 4 funcionalidades básicas, né? Que é o famoso CRUD, né? Vou explicar de CRUD aqui, não vou. Mas vamos simplificar, né? Eu tenho uma aplicação que ela tem 4 funcionalidades básicas. Ela tem login, ela tem cadastro, ela tem, sei lá, registro, é um diário, sei lá, um diário de classe de uma escola, e ela tem exportar, sei lá, exportar em PDF, alguma coisa. Vocês entenderam? É o diário de classe, tá? Diário da frequência. Eu posso entrar, eu posso me cadastrar, eu posso ler, eu posso exportar. Certo? Todo mundo entendeu até aqui? Antigamente, tudo isso funcionava numa via só, uma rua só. Então, eu fazia login por uma mesma requisição que eu mandava para fazer o diário de classe, para escrever, Hoje em dia, mas também isso tem caído por terra, né? O microserviços, ele foi uma arquitetura que ele teve ali o seu auge entre os anos ali de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mais ou menos ali 22, 23, o ápice do microserviço. Tudo era microserviço, né? O que é microserviço? É isso que eu acabei de falar. Tudo isso que eu acabei de falar é um serviço. O que é um microserviço? É um serviço pequeno. Ou seja, enquanto antigamente eu tinha uma página de código, né, para fazer lá o meu login, etc, 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 eu comecei a criar, digamos assim, aplicativos dentro do aplicativo.
Então, antigamente eu tinha um aplicativo que fazia login, cadastro, leitura e exportação. Agora eu tenho o aplicativo do login, o aplicativo do login, o aplicativo do login, o aplicativo do cadastro, o aplicativo da leitura, o aplicativo da exportação, dentro do meu aplicativo. Mas isso faz sentido? Faz. Isso incha o código? Incha. Isso deixa o código mais lento? Deixa. Isso gera mais custo? Leva. Por isso que tem caído por terra em alguns aspectos, né? Porque o pessoal viu que estava dando mais problema do que solução, né? Dividir muitas coisas. Então, qualquer besteira dentro de um software virava um microserviço. Tipo, sei lá, vamos supor, você tem lá o iFood, né? Eu não uso o iFood muito, né? Mas, assim, eu sei como é que funciona, né? Você tá lá o iFood ele tem lá a função de mostrar cupons. Aquilo ali que poderia ser uma função dentro de um código maior, virava um microserviço próprio. Então, você tinha, sei lá, 4 arquivos de código, 5 arquivos de código, né? Para fazer uma função de mostrar cupom. Um negócio meio inútil, sabe? Então, assim, vocês entendem, né? Tipo assim, as pessoas estavam criando, como diz meu professor de engenharia de software, né? Ele sempre dizia, você estava matando formiga com balas de canhão. Né? Então, era basicamente isso. Gente, o tempo voa. Não posso colocar aqui a tela chega, senão eu esqueço o horário. Eu vou terminar por aqui, tá? Eu vou terminar num lugar bem bonzinho, porque essa parte aqui realmente é a parte muito boa para o Rafael explicar semana que vem, né? Isso aqui é basicamente o que a gente já viu, tá, gente? Gestão de usuários, já expliquei isso aqui. Muito fácil, tá? Essa parte aqui o Rafael vai explicar, essa parte aqui também, mas também é bem simples. Isso aqui é aquilo que eu já expliquei, que é Google. E aqui é um outro padrão, né? Que é o padrão REST, que é um padrão que também ainda existe, ainda é muito comum hoje em dia, tá? Que ajuda a gente a melhorar o famoso cliente-servidor, né? Como vocês podem ver aqui, né? Cliente-servidor. Então, beleza. Nessa parte que o Rafael continua, já são 8h10, né? Já tá bom de conteúdo por hoje. Peço perdão aí por talvez não ter correspondido às expectativas, mas eu acho que eu deixei um bom gancho, né? Para vocês na semana que vem. Tá bom? Valeu, isso foi top, hein? Gostei da aula de hoje, parabéns aí. Muito bom, legal. muito Obrigado. bom, muito bom. Então é isso, gente. Os avisos, né? Tem as palestras. Eu não vou apresentar aqui porque eu acho que vocês já vão receber muito em breve. Então, se programem, né? As palestras são um momento muito bacana, foram muito bem organizadas, né? Eu vi aqui os comentários do pessoal falando sobre Django, né? E tal. Então, isso acontece, né? Hoje em dia as pessoas estão usando alguns frameworks, né? Eles já são prontos para MVC, né? Ele já vem com o MVC já feito, digamos assim, né? Isso vem muito da filosofia de quem criou o framework e por aí vai, né? O Node, por exemplo, ele é um microserviço. O Node, qualquer coisa vira um... Você vai olhar a estrutura de pastas de um arquivo Node, 1 bilhão de pastas, assim, divididas, porque cada coisinha tem seu arquivozinho e tal. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro o MVC, né? Que é mais divididinho, bonitinho e tal, etc. Mas isso é preferência. Se alguém tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhum aviso, estamos feitos. E aí? Pessoal, só reforçando a palestra lá o banner da palestra, ela tá lá no canal de avisos, viu? Lá no Discord. E aí o instrutor Marcelo já postou lá também. Então é só dar uma olhada lá e dar uma conferida. É isso. Pessoal, tchau, tchau. Até quinta, hein? Até Tamo quinta, junto. pessoal. Boa noite. E, lembrando, quarta-feira, viu? Amanhã tem recuperação. Tá bom? Aula de recuperação. Boa noite. Ó, a arquitetura que eu estava falando, ó, o Lucas já vai acabar. Eu vou botar aqui no chat. Eu espero. Pronto. Já estava com medo já. É a arquitetura MERN, certo? MongoDB, Express.js, React e Node. Né? É a arquitetura MERN. Arquitetura muito em alta hoje em dia. Já posto isso lá no Discord. Certo. Valeu, pessoal.
Show. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Obrigado aí, professor. Obrigado. Boa noite a todos.